Você feia, mulher doente. Eu já protocolei os papéis do divórcio. Faça as malas e saia desta casa amanhã de manhã. O grito do meu marido ecoou. Ele não sabia que por trás deste corpo frágil, minha conta bancária recebia 35 mil por mês. 3 dias depois, ele me ligou em pânico. Antes da história começar, por favor escrevam nos comentários de onde vocês estão assistindo esta história. Não esqueçam de curtir e se inscrever para este canal crescer e trazer ainda mais histórias interessantes. O som de uma mala velha batendo no piso de madeira ressoou alto, quebrando o silêncio do final da tarde. A mala deslizou e parou bem na ponta dos meus pés, envoltos em um cobertor grosso. Eu ainda estava sentada calmamente no sofá da sala, tentando regular minha respiração pesada. A doença autoimune que eu sofria, lúpus, estava em crise naquele dia. Fazia minhas articulações doerem como se perfuradas por milhares de agulhas. No entanto, a dor física no meu corpo não era nada comparada à ferroada que se espalhava pelo meu peito ao olhar para o rosto vermelho e inchado do meu marido. Tiago, ele se elevava sobre mim, respirando pesadamente, o dedo indicador apontado diretamente para o meu rosto, tremendo de tanta raiva. Atrás dele, minha sogra, Dona Rosa, estava com os braços cruzados e um sorriso torto e triunfante. Era como se esta expulsão fosse um espetáculo há muito aguardado, para o qual ela finalmente havia conseguido um ingresso dourado. Escute aqui, sua mulher feia e doente. Tiago explodiu novamente. Sua voz preenchia todos os cantos da sala bagunçada. Você ouviu? Eu já protocolei os papéis do divórcio. Estou completamente enjoado de você. Estou absolutamente farto de ver sua cara pálida toda vez que volto do trabalho. Em vez de ser recebido por uma esposa fresca e bonita, sinto que estou voltando para uma enfermaria de hospital. Ele continuou. Eu olhei fixamente para ele. Meus olhos não piscaram. Nenhuma lágrima caiu, embora meu coração parecesse estar sendo esmagado. Tiago, eu estou doente porque me falta descanso de cuidar desta casa sozinha. Você nunca contratou nenhuma diarista, respondi suavemente, tentando manter a calma, embora minha voz estivesse um pouco rouca. Desculpas, Dona Rosa, interrompeu com um tom estridente e agudo. Ela deu um passo à frente e chutou levemente a mala aos meus pés. Você sempre trouxe azar. Desde que Tiago casou com você, o clima desta casa ficou sombrio. Olhe para você. Magra como um palito, cara pálida, só tomando remédio e sugando o dinheiro do meu filho. É natural que Tiago queira encontrar alguém mais fresca, alguém com mais classe. Tiago assentiu em concordância, como se as palavras da mãe fossem um decreto real. Minha mãe está certa. Amanhã de manhã, faça as malas e saia desta casa. Não leve nada além das suas roupas de brechó. Eu comprei todos os móveis aqui com meu próprio sangue, suor e lágrimas. Você não tem direito a nenhum centavo disto. A ironia era inacreditável. Eu queria rir alto ali mesmo, mas me contive. Tiago, meu marido arrogante, realmente se achava o rei deste pequeno canal. Ele acreditava que sua startup, Mendes Inovações, era um enorme sucesso graças ao seu puro gênio. Ele não sabia. Não tinha a menor ideia de que o trabalho duro que ele tanto alardeava não passava de ilusão. Ele não sabia quem era o investidor misterioso que constantemente injetava milhões de reais toda vez que sua empresa estava à beira do colapso por causa da sua total incompetência na gestão. Bem quando Tiago respirou para lançar outro insulto, meu celular sobre a mesa vibrou continuamente. A tela acendeu exibindo uma notificação prioritária de um banco internacional. A luz era bastante forte no ambiente que escurecia. Dei uma olhada rápida. Entrada de fundos. 35 mil dividendo de novembro. Era minha renda líquida daquele mês vinda da carteira global de investimentos que eu gerenciava em segredo. Era uma quantia que Tiago não conseguia nem imaginar. Mesmo que ele trabalhasse a vida inteira com seu cérebro medíocre, Tiago achava que eu era apenas uma mulher doente, com ensino médio, vivendo às custas dele. Na realidade, eu era Mirella, uma figura conhecida no mercado financeiro da B3 como a Sombra, uma consultora financeira altamente respeitada e investidora anônima. Eu lentamente peguei o celular, limpei a tela e o guardei no bolso do pijama. Olhei para Tiago, que ainda esperava minha reação, esperando que eu caísse de joelhos e implorasse por misericórdia. Então, você realmente quer que eu saia? Perguntei. Desta vez, meu tom estava muito mais frio,
sem o menor tremor de emoção. Sim, saia e vá morrer na rua, exclamou Tiago, parecendo satisfeito. Eu vou me casar com Jéssica. Ela é uma mulher muito mais adequada para ficar ao lado de um empreendedor de sucesso como eu. Ela é bonita, saudável e cheia de classe, não um cadáver ambulante como você. O nome finalmente foi dito. A mulher sobre a qual ele vinha se gabando secretamente o tempo todo. A mulher que ele achava que eu não conhecia. Aquela que ele sustentava com o meu dinheiro. Eu assenti lentamente, forçando meu corpo dolorido a se levantar ereto. Não peguei a mala, apenas fiquei ali, endireitando levemente a gola da camisa. Tudo bem, Tiago, se é isso que você quer. Mas lembre-se de uma coisa. Foi você quem pediu que eu saísse. Nunca mais me procure quando seu mundo desabar. Então me virei para minha sogra, que ainda sorria cinicamente. E para você, Dona Rosa, aproveite esta falsa vitória enquanto pode. Shh! Pare de fingir ser forte, zombou Dona Rosa. Sem Tiago, você não é nada além de lixo. Eu não respondi. Passei por eles em direção à porta da frente. Uma chuva forte havia começado a cair lá fora, como se a natureza estivesse montando o palco para minha saída. Sem olhar para trás, saí da casa que havia sido meu inferno nos últimos 5 anos. Assim que a porta se fechou atrás de mim, eu não caminhei pela rua arrastando a mala como uma mulher fraca de novela. Caminhei calmamente até o cruzamento tranquilo do bairro suburbano. Ali, um luxuoso sedã preto com vidros escuros já estava esperando. Um homem de terno bem cortado saiu com um grande guarda-chuva, correndo levemente na minha direção. Era André, meu assistente pessoal, que havia sido meus olhos e ouvidos o tempo todo. Boa noite, senhora Duarte. André me cumprimentou educadamente enquanto segurava o guarda-chuva sobre mim, protegendo-me das gotas de chuva. Tudo está preparado conforme suas instruções. Entrei no carro quente que cheirava a couro caro. Apoiei meu corpo exausto no banco macio. Dirija a André. Vamos para o penthouse. A partir desta noite, o jogo começa. O carro acelerou pela chuva, deixando para trás a pequena casa suburbana, onde meu ex-marido provavelmente estava comemorando sua liberdade. Ele estava completamente alheio ao fato de que acabara de expulsar o único pilar que sustentava toda a sua vida. O carro deslizava suavemente na via expressa, rumo ao coração de São Paulo. Eu observava as gotas de chuva escorrendo pela janela, deixando minha mente voltar 2 anos atrás, uma época em que eu ainda era tola o suficiente para estar apaixonada. Uma época em que as mentiras de Tiago começaram a corroer os alicerces do nosso casamento. Eu originalmente me casei com Tiago porque admirava sua determinação. Ele não era um homem rico, mas tinha grandes sonhos. No entanto, depois que nos casamos, percebi que grandes sonhos sem capacidade são apenas conversa fiada. No primeiro ano de casamento, o pequeno negócio de Tiago desmoronou. Ele estava afundando em dívidas de todos os lados. Foi quando decidi intervir, mas não como heroína. Eu sabia que o ego masculino de Tiago era enorme. Ele nunca aceitaria a ajuda da esposa que ficava em casa. Então, usei o conhecimento financeiro que meu falecido pai, um lendário corretor da bolsa, me deixou para investir parte das minhas economias. Em pouco tempo, multipliquei meus bens. Criei uma empresa de fachada e injetei capital no negócio de Tiago sob o pseudônimo Apex Investimentos. Tiago ficou tão orgulhoso quando recebeu aquele aporte. Chegou em casa, me abraçou e disse arrogantemente: "Olha, Mirella, até investidores estrangeiros acreditam nas minhas capacidades. Você tem sorte de ter um marido gênio como eu." Eu apenas sorri amargamente na época, deixando-o viver em sua fantasia para proteger seu orgulho. Mas aquela bondade acabou se voltando contra mim. A traição definitiva aconteceu 6 meses atrás. Naquela época, minha saúde piorou gravemente. Dr. Evans, meu médico particular, recomendou que eu fosse internada imediatamente porque a inflamação nos rins causada pelo lúpus estava se agravando. Estava chovendo forte naquela noite. Assim como hoje, liguei para Tiago várias vezes da emergência. Eu estava sozinha, congelando e apavorada. "Alô, Tiago, onde você está?" "Estou no hospital. O médico disse que preciso ser internada." Falei fracamente quando a ligação finalmente foi atendida. Música alta tocava ao fundo, antes de Tiago responder com tom irritado. "Meu Deus, Mirella, você é tão carente. Fica um pouco doente e faz um escândalo. Estou no meio de uma reunião crucial com um cliente enorme.
Isso é para nosso futuro. Pegue um táxi para casa ou peça ajuda à minha mãe. Mas, Tiago, eu preciso de você. Está doendo tanto, geme. Não me incomode se este projeto fracassar por causa das suas ligações. Você vai assumir a responsabilidade? Ele gritou. Então desligou o telefone. Naquela noite, chorei sozinha na enfermaria do hospital. Mas minhas lágrimas secaram instantaneamente quando André chegou na manhã seguinte. O rosto do meu assistente parecia tenso. Ele me entregou um envelope pardo sobre a mesa da sala de jantar do hospital. Sinto muito, senhora Duarte. Acho que a senhora precisa ver isto. Este é o relatório de despesas dos fundos que a senhora injetou na empresa do senhor Mendes no mês passado, disse André baixinho. Com o tubo de soro ainda preso na mão, abri o envelope. Dentro havia filas de fotografias e comprovantes de transações. Meu coração pareceu parar de bater. A foto mostrava que Tiago não estava em reunião com o cliente. Ele estava em uma boate exclusiva com os braços em volta de uma jovem, vestindo um vestido vermelho revelador. E o que doía ainda mais eram os comprovantes de transações. Os R$15.000 que eu havia acabado de liberar para a capital de giro da empresa de Tiago foram usados para pagar a conta da festa de aniversário de Jéssica e para comprar para ela uma bolsa Hermes de grife. Abaixo do comprovante de transferência, havia uma mensagem de texto impressa da escuta de André, uma mensagem de Tiago para Jéssica. Babi, não se preocupe, aquele investidor idiota acabou de transferir mais dinheiro. Que presente você quer? Qualquer coisa para minha futura rainha. Minhas mãos amassaram o papel até ficar completamente enrugado. A dor nos rins desapareceu subitamente, substituída por um fogo de raiva queimando no peito. Então, todo esse tempo, eu havia trabalhado até o osso, suportado agonia física, quebrado a cabeça analisando o mercado de ações global para salvar a empresa dele, só para ele usar meu dinheiro para mimar outra mulher. Ele me chamava de investidora idiota e chamava Jéssica de sua rainha. Naquele exato segundo, meu amor por Tiago morreu. Morreu completamente, sem deixar nenhum vestígio. Percebi que não estava fazendo sacrifícios por um marido, mas alimentando um parasita que devorava minha vida. André, chamei naquele momento, meus olhos mirando fixamente pela janela do hospital. Sim, senhora. Não tome nenhuma atitude ainda. Deixe ele sentir que está no topo do mundo. Deixe ele voar o mais alto possível. Quero ver o barulho do tombo quando ele finalmente cair. Reúna todas as provas de sonegação fiscal. Vamos precisar delas para a festa de despedida dele. De volta ao presente. Meu devaneio se dissipou quando o carro parou no lobby do meu penthouse particular. A porta do carro foi aberta por um segurança que se curvou respeitosamente. Saí com um sentimento muito diferente daquele do hospital. Desta vez eu não era mais uma esposa implorando por atenção. Eu era a dona do jogo. André caminhou ao meu lado segurando seu tablet. Senhora, conforme suas instruções, todos os cartões de crédito suplementares do Sr. Mendes foram preparados para serem bloqueados. No entanto, o Sr. Mendes fez uma transação há 10 minutos. Ah, é? Pra quê? Perguntei enquanto entrava no meu elevador privativo, reservando uma sala VIP no Leblon Lounge para amanhã à noite. Parece que ele quer celebrar o divórcio com a senhora propondo casamento à senhorita Jéssica, respondeu André secamente. O canto dos meus lábios se ergueu em um sorriso cínico. Propor casamento à sua amante usando o dinheiro da esposa que ele acabara de expulsar. Quão ingênuo você é, Tiago. Deixe a transação passar por hoje. André, dê a ele um último dia para se sentir rico, mas certifique-se de que exatamente ao meio-dia do dia seguinte, bem quando ele estiver prestes a pagar a conta do almoço, todos aqueles cartões se tornem pedaços inúteis de plástico. Quero ver se o verdadeiro amor de Jéssica sobrevive a um cartão recusado. Entendido. E mais uma coisa. O Sr. Mendes também não sabe que a escritura da casa onde ele mora foi transferida para nossa holding no ano passado como garantia de empréstimos inadimplentes da empresa dele, acrescentou André. Excelente. Essa será a grande surpresa final. Agora preciso descansar. Prepare nossos melhores advogados corporativos. A guerra acabou de começar. As portas do elevador se abriram diretamente na sala de estar espaçosa do meu penthouse, com vista para as luzes cintilantes da cidade de São Paulo lá embaixo. Em um daqueles pequenos pontos escuros, Tiago provavelmente estava dormindo tranquilamente, sonhando com sua bela nova vida com Jéssica. Durma bem, meu querido marido, porque quando você acordar,
Seu mundo. Um mês antes da noite da expulsão, o céu de São Paulo parecia cinza, como se refletisse a inquietação que envolvia meu coração. Naquela tarde, eu não estava na nossa casa suburbana apertada, mas dentro do meu escritório secreto localizado no 20º andar de um arranha-céu no distrito financeiro. Este escritório era meu mundo real, o lugar onde a fraca e doente Mirella desaparecia, substituída por uma mulher de carreira fria e calculista. André entrou sem bater. Seu rosto normalmente calmo agora parecia ligeiramente perturbado. Ele carregava uma pasta vermelha brilhante, uma cor que usávamos apenas para emergências de alto nível. Colocou a pasta cuidadosamente sobre minha grande mesa de mogno, como se fosse uma bomba pronta para explodir a qualquer momento. Senhora Duarte, sua voz era baixa e cautelosa. A auditoria forense deste trimestre está concluída. Há descobertas altamente perturbadoras nos relatórios financeiros da Mendes Inovações. Acredito que a senhora precise ver isto pessoalmente antes de tomarmos medidas legais. Meu coração acelerou. Todo esse tempo, eu havia deixado Tiago brincar com sua empresa de brinquedo. Eu sabia que ele era péssimo nos negócios. Sabia que era financeiramente irresponsável, mas sempre remendava silenciosamente aqueles buracos para proteger seu orgulho de marido. No entanto, o tom de André desta vez era diferente. Isto não era apenas uma perda comercial comum. Lentamente abri a pasta vermelha. Meus olhos percorreram fileiras e fileiras de números e notas de rodapé destacadas em amarelo. Quanto mais eu lia, mais frio o sangue que corria em minhas veias parecia. Minhas mãos começaram a tremer. Não porque minha doença estava em crise, mas por causa da raiva subindo até meu crânio. Ali estava a prova irrefutável. Tiago não era apenas estúpido. Ele havia cometido um crime. Ele falsificou a assinatura do Sr. Henderson. Perguntei suavemente, olhando para André incrédula. O Sr. Henderson era o representante legal da minha firma de investimentos encarregado de supervisionar a Mendes Inovações. André assentiu firmement. Correto, senhora. O Sr. Mendes falsificou a assinatura do Sr. Henderson para liberar um empréstimo bancário emergencial de R$5 milhão. O motivo declarado na proposta era para a substituição de máquinas quebradas da fábrica. Mas a fábrica está em perfeito estado, certo? Sondei rapidamente. Em perfeito estado, senhora. Nenhuma máquina foi substituída, respondeu André, entregando seu tablet para mostrar as fotos mais recentes do chão de fábrica. Aquele R$5 milhão nunca entrou no caixa operacional da empresa. O dinheiro foi imediatamente desviado para 3 contas diferentes menos de 1 hora após a liberação. Engoli o gosto amargo na boca. Para onde foi o dinheiro, André? André deslizou a tela do tablet. R$15 mil, para quitar um carro esportivo de 2 portas registrado em nome do próprio Tiago. R$20 e 5 mil de entrada para aluguel de um apartamento de luxo no Itaim Bibi por 2 anos. André fez uma pausa, relutante em continuar. Continue, ordenei secamente, e os restantes R$10 mil foram transferidos para uma conta pessoal em nome de Jessica Miller. A descrição da transferência dizia: presente de aniversário. Meu mundo parecia girar. R$10 mil. Dinheiro obtido falsificando documentos bancários, arriscando o sustento dos trabalhadores da fábrica só para ser dado a uma amante. Massageei minhas têmporas latejantes. Tiago realmente havia perdido a cabeça. Ele não só me traiu emocionalmente, mas estava cavando sua própria cova legal. Este ato de falsificação de documentos bancários poderia arrastá-lo para a prisão federal por anos se eu denunciasse. No entanto, por baixo daquela fúria, meus olhos captaram algo ainda mais interessante na última página do relatório de André. Era uma transcrição das conversas de Tiago com seus amigos do colégio em um grupo de chat, interceptada pela nossa equipe de TI. Li as mensagens de Tiago. Bro, olha meu carro novo. Paguei à vista. Os negócios estão bombando agora, fazendo milhões por mês. Se vocês precisarem de capital, é só falar. Não sejam tímidos. Gente rica tem que ajudar os amigos. E havia outra mensagem para Jéssica. Babi, não se preocupe com o preço. Eu sou CEO, não um funcionário de nível inicial. O que você quiser é só apontar. Meu dinheiro é infinito. Nunca vou deixar você viver uma vida difícil como minha mulher doente. Congelei. Um sorriso fraco, porém aterrorizante, se formou lentamente em meus lábios. Foi quando encontrei a arma definitiva,
Uma arma muito mais letal do que simplesmente jogar. Lu na prisão por falsificação de assinatura. A maior fraqueza de Tiago não era dinheiro nem mulheres. Sua maior fraqueza era seu orgulho. Tiago tinha um medo patológico de parecer pobre ou fracassado. Ele construiu uma persona falsa de empresário rico diante de todos, seus amigos do colégio, sua família, Jéssica, até os vizinhos do bairro. Ele prosperava com elogios. Estava intoxicado pelo respeito dos outros. Estava disposto a cometer um crime grave só para manter aquela máscara de sucesso. Para Tiago, humilhação e pobreza eram um inferno muito mais aterrorizante do que a morte. André chamei suavemente, fechando a pasta vermelha com um baque quieto, mas firme. Sim, senhora. Devemos chamar a polícia agora? Perguntou André, pronto para anotar. Balancei a cabeça lentamente. Isso seria fácil demais. Se ele for para a prisão agora, ainda poderá se fazer de vítima ou agir como um empreendedor que teve uma sequência de azar. Ele não sentirá a dor verdadeira. Levantei-me da cadeira executiva e caminhei até a grande janela de vidro que mostrava o skyline de São Paulo. Vi meu reflexo no vidro, um rosto que Tiago chamava de feio e doente. Mas nos meus próprios olhos, vi o olhar de um predador que acabara de encontrar o ponto fraco vital da presa. Tiago tem pavor de parecer pobre. André, ele construiu um enorme castelo de areia. Se destruirmos a fundação agora, ele ficará enterrado só por um momento. Mas se o deixarmos subir ainda mais alto, a queda vai doer muito mais. Virei-me para encarar André. Deixe ele em paz. Não o confronte sobre a assinatura falsificada. Mantenha as provas como nosso trunfo. Deixe ele sentir que conseguiu enganar o sistema. Deixe ele ficar mais arrogante, mais imprudente, mais fanfarrão. Vamos esperar o momento perfeito para puxar o tapete debaixo dos pés dele. Quer dizer que vamos dar falsa esperança a ele? Exatamente, respondi friamente. Deixe ele se sentir o rei do mundo. Deixe ele dar festas. Deixe ele propor casamento a Jéssica com um anel de diamante comprado com dinheiro roubado. E quando ele estiver no auge absoluto da felicidade, quando todos os olhares estiverem voltados para ele com admiração, é aí que apagaremos as luzes. Naquele dia, voltei para nossa casa apertada com um sentimento estranho. Tiago me recebeu com sua cara azeda de sempre, reclamando que a comida não estava boa o suficiente ou que a casa estava bagunçada. Normalmente, meu coração doeria ao ouvir suas broncas, mas naquele dia, eu apenas o encarei com um olhar vazio. Dentro da minha cabeça, eu contava os dias. Cada insulto que saía da boca dele era apenas combustível extra para o fogo que eu preparava. Lembro que naquela noite Tiago estava ao telefone com um amigo na sala, rindo alto. Haha, claro, bro. Mês que vem vou levar Jéssica para a Europa. Os negócios estão rodando perfeitamente. A esposa... ela fica em casa. Não aguenta viagens longas mesmo. Além disso, ela não está no nosso nível. Eu escutava de trás da porta do quarto enquanto apertava o peito. Não apertava de doença, mas de segurar o riso. Vá para a Europa nos seus sonhos, Tiago. Porque na realidade, mês que vem você provavelmente nem vai conseguir pagar uma passagem de metrô. A descoberta daquele dia mudou tudo. Eu não era mais uma esposa resignada esperando o destino. Eu era a diretora da destruição do meu marido. E os melhores roteiros sempre exigem paciência na execução. A luz da manhã atravessava as frestas das cortinas automáticas que se abriam lentamente no quarto do meu penthouse. Pisquei, ajustando-me a uma atmosfera em total contraste com minhas manhãs anteriores. Não havia Tiago gritando para eu fazer café. Não havia Dona Rosa reclamando que o chão não estava limpo o suficiente. Havia apenas silêncio luxuoso e o aroma sutil de croissants quentes vindo da cozinha. Eu me espreguicei, sentindo os lençóis de seda contra minha pele. A noite passada foi o sono mais profundo que tive nos últimos 5 anos. Sem fardos, sem medo. Levantei-me e caminhei até o grande espelho da penteadeira. Meu rosto ainda estava pálido. As olheiras ainda estavam lá. Mas o olhar nos meus olhos era diferente. O lampejo de desespero havia sumido, substituído por uma frieza afiada. Bom dia. Senhora Duarte cumprimentou uma governanta de meia-idade que entrou carregando uma bandeja com café da manhã saudável e meus medicamentos de rotina. O Dr. Evans instruiu que a senhora tome estas vitaminas antes de comer. Obrigada. Marta respondi com um leve sorriso. Após o café da manhã e me arrumar, vesti um blazer de linho marfim perfeitamente cortado.
Minha aparência hoje precisava ser impecável. Nada de roupões gastos ou pijamas largos. Caminhei até a sala de estar do penthouse, que havia sido transformada em um centro de comando temporário. André já estava lá sentado com 2 advogados corporativos seniores e 3 dos melhores analistas financeiros da minha firma. Todos se levantaram quando entrei. Por favor, sentem-se, disse, tomando meu lugar na cabeceira da mesa. Não temos muito tempo. Tiago me deu até amanhã de manhã para fazer as malas, mesmo que eu já tenha saído ontem à noite. Isso significa que hoje ele vai se sentir vitorioso, vai se sentir completamente livre. André ligou um grande projetor na parede. Exibido ali estava o diagrama da estrutura financeira da Mendes Inovações e dos bens pessoais de Tiago, quase todos fictícios ou altamente alavancados em dívida. Situação atual. Senhora, começou André a apresentação daquela manhã. Tiago acabou de postar uma foto no Instagram. Ele está tomando café da manhã em um hotel 5 estrelas com Jéssica. A legenda diz: nova vida, novo começo. Tchau, pessoas tóxicas. Um dos advogados riu. Quão irônico. Deixe ele se divertir, por um momento interrompi. Agora, vamos discutir a execução. Quero que este plano se desenrole em etapas, como descascar uma cebola. Vamos fazer. Luxorar camada por camada. Apontei para a tela. Etapa 1. Cortar o fluxo de caixa. André, retire todos os investimentos da Apex Investimentos da Mendes Inovações. Faça isso sob a cláusula de quebra de contrato devido às descobertas da auditoria de ontem. Certifique-se de que a carta oficial chegue à mesa dele esta tarde, bem quando ele voltar do encontro com Jéssica. Entendido, senhora. Retirar o capital fará o fluxo de caixa da empresa ficar negativo em poucas horas. A folha de pagamento deste mês vai voltar, respondeu André. Bom, deixe ele sentir a pressão dos próprios funcionários. Ele sempre age como o grande chefe generoso, não é? Vamos ver como ele lida com uma greve dos funcionários. Etapa 2, continuei. Bloquear os privilégios. Tiago e a mãe dele, Dona Rosa, têm desfrutado de instalações VIP de saúde no Hospital Albert Einstein, usando seguro corporativo registrado na minha empresa, não na dele. Dona Rosa tem uma sessão de fisioterapia esta tarde. Certo? André assentiu após verificar a agenda no tablet. Correto, senhora. Às 15. Revogue o acesso dela, ordenei friamente. Certifique-se de que quando ela chegar ao balcão de recepção, o cartão dela seja recusado. Deixe ela sentir o que é ser uma paciente comum sem prioridade, esperando na fila por horas como as pessoas que ela constantemente insulta. Respirei fundo, imaginando o rosto de Dona Rosa ficando vermelho de vergonha diante das enfermeiras que normalmente a tratavam como realeza. A velha nunca soube que as confortáveis massagens de terapia dela eram pagas pela nora que ela chamava de azar. E etapa 3. Esta é a mais crucial. Olhei para os advogados de bens. A casa em Alphaville, onde eles moram, a escritura está segura? Está, senhora, respondeu o advogado sênior, Roberto Vance. De acordo com o acordo pré-nupcial e a escritura de reconhecimento de dívida que o senhor Mendes assinou sem ler há 2 anos, a casa serve como garantia se a empresa atrasar os dividendos por 3 meses consecutivos. A empresa dele, a empresa de Tiago, está em inadimplência há 6 meses. A senhora foi gentil o suficiente para adiar. Aquela gentileza agora acabou. Interrompi rapidamente. Prepare o aviso de execução hipotecária e despejo, mas não execute hoje. Quero que a tomada ocorra no momento mais humilhante possível. Quando é a festa anual de verão da família Mendes no jardim? Daqui a 3 dias, senhora. Naquela mesma casa, respondeu André. Perfeito, sorri com satisfação. Vamos deixar ele convidar todos os parentes. Vamos deixar ele desfilar Jéssica diante de toda a família estendida. E quando a festa estiver no auge absoluto, entraremos com o aviso de despejo. A sala ficou em silêncio por um momento, absorvendo o plano de vingança tão estruturado e implacável. Mas não havia hesitação nos rostos da minha equipe. Eles sabiam o quanto eu havia sido paciente todo esse tempo, sabiam o quanto eu havia tentado ser uma boa esposa e quão cruel havia sido a retribuição que recebi. Mais uma coisa, André. E aqueles carros de luxo que ele adora exibir, eles estão todos arrendados em nome da empresa, certo? Correto, senhora. E os pagamentos estão 2 meses atrasados. Normalmente a senhora cobre através dos nossos fundos de resgate. Não pague nem 1 centavo este mês. Contate a agência de leasing. Diga o local exato desses veículos.
Diga para eles retomarem os carros amanhã à noite, bem quando Tiago estiver promovendo a festa de celebração do divórcio. André digitou rapidamente. Entendido, senhora. Então a sequência é esta. Esta tarde, a carta de término do investimento. Mais tarde hoje, bloquear o acesso de saúde de Dona Rosa. Amanhã à noite, a retomada dos carros e o clímax em 3 dias é a execução da casa. Exatamente. Recostei-me na cadeira, sentindo uma estranha satisfação. Todo esse tempo, eu sempre planejei o futuro para benefício de Tiago, planejando a poupança de aposentadoria dele, planejando o seguro-saúde dele, planejando as expansões dos negócios dele. Mas ele jogou tudo fora. Agora, eu usava o mesmo cérebro, exatamente a mesma inteligência para orquestrar a destruição dele. De repente, o celular de André vibrou. Ele olhou para a tela e ergueu uma sobrancelha. Senhora, uma notificação do sistema de segurança da sua antiga casa. Há movimento no quarto principal. André conectou o celular ao projetor. A câmera escondida no meu antigo quarto, o quarto que eu costumava compartilhar com Tiago, exibia uma cena que fez meu sangue ferver. Na tela, Jéssica era vista abrindo meu armário. Ela puxava minhas roupas, jogando-as no chão enquanto ria. Era vista experimentando algumas joias de imitação que eu intencionalmente deixei lá. Minhas joias reais estavam guardadas com segurança em um cofre bancário. Tiago estava atrás dela, envolvendo os braços em volta da cintura dela. Jogue todas essas roupas velhas fora. Babe, a voz de Tiago era ouvida pelo alto-falante da câmera. Amanhã vamos comprar tudo novinho de Paris. Você vai ser a dona desta casa. Ugh, cheira tão mofado. Cheira a remédio, exclamou Jéssica, chutando uma pilha das minhas roupas favoritas. Mas esta casa é bem legal, Tiago. Vamos redecorar. Ok. Trocar a tinta. Esta cor cinza é tão deprimente, igual à sua ex-mulher. Os dois riram. Uma risada que ecoou na sala silenciosa do meu penthouse. Minhas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa, até os nós dos dedos ficarem brancos. A raiva que estava organizada momentos atrás agora explodia selvagemente novamente. Eles não apenas me expulsaram, estavam insultando os próprios vestígios da minha existência. Estavam celebrando a vitória sobre meu sofrimento. Encarei a tela com um olhar assassino. Riam à vontade. Jéssica sibilei baixinho. Minha voz fez todos na sala estremecerem. Aproveitem essa risada porque será a última risada dentro da minha casa. André, acelere a etapa 1. Envie aquela carta de término do investimento agora mesmo. Quero arruinar o almoço deles imediatamente. Executando agora, André digitou imediatamente o comando no laptop. Desliguei o projetor. O show havia começado. Eu não era mais uma espectadora. Eu era a executora. E Tiago, meu querido marido, você não vai saber o que te acertou até ser tarde demais. 3 dias haviam se passado desde a noite da expulsão. Fiel à minha palavra para André, deixei Tiago desfrutar de sua falsa liberdade pelas últimas 72 horas. Da tela do tablet conectada às câmeras de vigilância escondidas na antiga casa, observei como meu marido celebrava sua libertação das formas mais repugnantes. Esta noite era o clímax. Tiago estava promovendo uma grande festa na casa. Ele convidou seus amigos falsos da alta sociedade, parceiros de negócios que só queriam usá-lo, e claro, Jéssica, que agora agia como se fosse a grande dama da minha mansão. Eu estava relaxada no sofá do meu penthouse, acompanhada por uma xícara quente de chá de camomila. André estava ao meu lado, segurando os controles principais da operação daquela noite. Relatório: André pediu baixinho sem tirar os olhos da tela do tablet. Tudo está no lugar, senhora. A equipe de retomada da agência de leasing está esperando no portão de segurança do bairro. A equipe de buffet que o Sr. Mendes contratou está esperando o pagamento final na porta da frente, e o técnico de serviços públicos desconectou remotamente o medidor de energia da sua casa. Só esperando seu sinal para executar, relatou André com um tom frio e profissional. Na tela, vi Tiago rindo largamente, segurando uma taça de vinho barato servido na minha taça de cristal favorita. Jéssica estava sentada no colo dele, vestindo um vestido vermelho chamativo, rindo de forma sedutora, enquanto apontava para as pinturas caras na parede. Escutem todos. Tiago gritou para a multidão de convidados. Esta noite celebramos minha nova vida. Livre de fardos, livre de doenças. De agora em diante,
Esta casa é nosso quartel-general. Comam à vontade, bebam à vontade. Está tudo por minha conta. Aplausos irromperam. Meu coração acelerou, não de tristeza, mas de puro nojo. Era hora de acabar com este circo. Comece, André. Faze um ordenei. Na tela, vi o gerente do buffet se aproximar de Tiago com um leitor de cartão móvel na mão. O rosto alegre de Tiago ficou ligeiramente irritado por ser interrompido. Ele puxou um cartão preto, um cartão suplementar da minha conta principal que ele sempre se gabava, e o entregou arrogantemente. O gerente passou o cartão, esperou, balançou a cabeça. Tiago franziu a testa, então puxou um segundo cartão, o cartão de débito corporativo. Passou novamente, recusado novamente. O rosto de Tiago começou a ficar vermelho. Os convidados começaram a sussurrar entre si. Jéssica saiu do colo de Tiago com um olhar confuso. O que há de errado, Tiago? Por que está demorando tanto? Perguntou Jéssica. Sua voz estava clara pelo microfone da câmera. A máquina deles está quebrada. Buffet barato. Tiago explodiu, tentando encobrir o constrangimento. Tente de novo. Tenho milhões naquela conta. Bem naquele momento, o celular de Tiago tocou. Não era uma notificação bancária, mas uma ligação do portão de segurança. O quê? Quem quer tomar meus carros? Não brinque comigo, segurança. Diga a eles que sou o CEO. Tiago gritou ao telefone, fazendo a festa cair em silêncio mortal. Dei um sinal a André. Fase 2. Um segundo depois, a porta da frente foi batida alto. Não era um convidado atrasado, mas 4 homens robustos vestindo o uniforme da agência de leasing de veículos. Eles abriram caminho, passando pelos convidados aterrorizados. Senhor Tiago Mendes, perguntou o agente principal de retomada com voz retumbante. Somos da agência de leasing. Os 2 carros esportivos na garagem, o Range Rover e o Porsche, estão com 3 meses de atraso, mais taxas de mora. 3 cartas de advertência foram enviadas e ignoradas. Esta noite estamos retomando as unidades. Como ousam? Eu sou um homem rico. Posso pagar tudo agora. Tiago deu um passo à frente, desafiando-os. Seu rosto estava pálido como um fantasma, mas seu ego ainda se recusava a aceitar a derrota. Vá em frente e pague agora, senhor. O total atrasado mais juros e taxas de retomada é 25 mil. Vai ser transferência ou dinheiro? O agente desafiou, entregando a fatura. Tiago congelou. Suas mãos tremiam enquanto ele enfiava a mão no bolso tentando abrir o aplicativo de banco móvel no celular. Sorri cinicamente. Eu sabia exatamente o que ele via na tela do celular. Saldo, R0. As contas corporativas haviam sido zeradas pelo banco porque minha retirada de investimento acionou um default automático nos sistemas de folha de pagamento e dívidas. Por quê? Por que está zero? Murmurou Tiago, os olhos arregalados de horror. Tiago, as pessoas estão olhando para nós. Pague logo. É tão vergonhoso, sibilou Jéssica, beliscando o braço de Tiago. Cale a boca. Tiago explodiu em pânico. Isso deve ser um erro do sistema. Droga de banco. Os agentes de retomada não iam esperar o drama se desenrolar. As chaves, senhor, ou vamos rebocar à força. Tiago estava encurralado bem na frente de Jéssica e dezenas dos seus amigos da alta sociedade. As chaves do seu orgulho e alegria foram confiscadas. Os convidados começaram a sussurrar mais alto. Alguns até começaram a pegar os casacos, preparando-se para sair discretamente, percebendo que a festa havia se transformado em um desastre absoluto. Fase 3. André. Apague as luzes. Ordenei. Clique. Em um instante, todas as luzes da casa ficaram completamente escuras. A música parou. A escuridão engoliu a sala da festa. Gritos de pânico soaram. Hugh, está tão escuro. A energia dele foi cortada. Loucura. Ele diz que é rico, mas não consegue pagar a conta de luz. Vamos embora. Isso é sinistro. Aquele caos soava como uma bela melodia nos meus ouvidos. Da tela de câmera infravermelha, eu podia ver Tiago parado no meio da sala, completamente sozinho, abandonado pelos convidados que fugiam um a um. Jéssica ligou a lanterna do celular, iluminando o rosto de Tiago com um olhar de puro nojo. Tiago, você mentiu, não é? Você disse que estava cheio da grana. Não consegue nem pagar a conta de luz. E seus carros acabaram de ser retomados. Você me enganou, não foi? Gritou Jéssica. Jess, escute. Isso deve ser sabotagem. Isso deve ser obra de... Tiago parou.
Ele parecia finalmente perceber algo. Enfiou a mão no bolso da calça, puxando o celular com mãos trêmulas. Na minha tela do tablet, uma notificação de chamada recebida apareceu. Identificador. Meu marido X. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Ajustei minha voz para soar rouca e sonolenta, como se eu fosse uma vítima desinformada. Alô, cumprimentei fracamente. Mirela Thiago gritou do outro lado. Sua voz estava frenética, uma mistura de raiva e terror. Onde você está? O que você fez com minhas contas? Por que todos os meus cartões estão sendo recusados? Por que a energia está cortada? Por que meus carros foram retomados? Eu ri baixinho. Bem, Thiago, você não me expulsou 3 dias atrás? Por que está me perguntando? Eu sou apenas uma mulher feia e doente que não sabe de nada. Não finja ser burra. Você deve ter me denunciado ao banco. Você roubou meu dinheiro antes de sair, não foi? Devolva meu dinheiro agora ou vou chamar a polícia, ele ameaçou, embora sua voz soasse completamente desesperada. Seu dinheiro? Perguntei de volta. Desta vez com uma voz tão fria que abandonou completamente o ato de esposa fraca. Thiago, tente lembrar quando foi a última vez que você realmente ganhou um único centavo com seu próprio trabalho duro. Essas contas estão vazias, não porque foram roubadas, mas porque a torneira foi fechada. A verdadeira dona parou de dar caridade. Silêncio caiu na linha. Apenas a respiração pesada de Thiago podia ser ouvida. O quê? O que você quer dizer? Apenas aproveite o escuro esta noite, Thiago. Considere isso um treino para seu futuro sombrio. Ah, e tome cuidado com velas. Você não vai querer queimar a casa de outra pessoa. Lembre-se, você é apenas um invasor. Mirela, espera. Não desligue. Mirela, eu encerrei a chamada. Joguei o celular no sofá. A festa havia acabado. O rei falso estava completamente nu diante dos seus súditos, mas isso não havia terminado ainda. Sua humilhação naquela noite era apenas o aperitivo. Amanhã eu destruiria a única coisa que ele ainda segurava com força. Sua mentira sobre quem realmente havia financiado toda a sua vida. Prepare o carro para amanhã de manhã, André disse, levantando-me. Vamos fazer uma visita ao escritório dele. Quero ver a expressão no rosto dele quando perceber que a CEO que ele constantemente insultou é na verdade sua chefe. Na manhã seguinte, o caos estava longe de acabar para Thiago. Eu sabia que ele não havia pregado o olho. André me informou que Thiago havia tentado me rastrear. Ele foi até a casa vazia dos meus pais há muito tempo. Visitou motéis baratos na periferia da cidade, esperando me encontrar chorando lá. Tolamente ele nunca pensou em olhar para cima, para os arranha-céus onde a elite joga. Por volta das 10 da manhã, André me deu a notícia que eu esperava. O senhor Mendes está vindo para cá, senhora. Para a Torre Apex Investimentos, disse André pelo interfone. Como ele soube que eu estava aqui? Perguntei, endireitando uma pilha de documentos na minha enorme mesa. Deixei uma pequena migalha digital. Enviei o e-mail de término do investimento, usando o papel timbrado da Apex Investimentos, listando esta sede como local para resolução de disputas. Ele está vindo aqui não procurando pela esposa, mas implorando ao investidor para não retirar os fundos. Ele trouxe a senhorita Jéssica também. Excelente. Deixe ele entrar. Instrua a recepcionista a dar um pouco de trabalho para ele. Depois guie-o até este escritório. Meia hora depois, as pesadas portas de mogno do meu escritório se abriram violentamente. Onde está seu chefe? Preciso falar com a cabeça da Apex Investimentos agora mesmo. Vocês não sabem quem eu sou? Eu sou Thiago, CEO da Mendes Inovações. A voz dele ressoou antes mesmo da sua figura aparecer. Thiago invadiu o escritório, ofegante. Sua aparência era um completo desastre. A camisa social estava amassada, os olhos estavam injetados e o cabelo era uma bagunça. Atrás dele, Jéssica seguia com cara azeda, as mãos ocupadas segurando a bolsa de grife, provavelmente o único item de luxo que lhe restava. Os dois pararam bruscamente quando viram quem estava sentada na cadeira executiva no fundo da sala. A cadeira de couro preto girou lentamente. Eu estava sentada ali vestindo um elegante blazer de seda azul marinho. Meu cabelo estava perfeitamente penteado. Meu rosto parecia vibrante sem nenhum traço de doença. À minha direita estava André e à minha esquerda um segurança sorrindo educadamente. Bom dia, senhor Mendes. Bem-vindo à sede da Apex Investimentos. Cumprimentei com voz calma, porém autoritária.
O queixo de Tiago caiu. Ele piscou repetidamente como se seu cérebro se recusasse a processar o que via. Jéssica arquejou levemente, cobrindo a boca com a mão. Mirella, Tiago engasgou. O que você está fazendo aqui? Você é a faxineira daqui. Ei, como ousa sentar na cadeira do chefe? Tiago soltou uma risada nervosa, tentando negar a realidade. Saia dessa cadeira antes de ser demitida. Estou aqui para me encontrar com meu investidor, não com minha ex-mulher sem teto. André deu um passo à frente, colocando uma placa de cristal com nome na borda da mesa para que Tiago pudesse ler claramente. Mirella Duarte, presidente e CEO, Apex Investimentos. Cuidado com o tom. Senhor Mendes repreendeu André secamente. Você está falando com a única dona da Apex Investimentos, a empresa controladora que manteve seu pequeno negócio de brinquedo à tona todos esses anos. As pernas de Tiago falharam. Ele cambaleou para trás, esbarrando em Jéssica. Não, de jeito nenhum. Isso deve ser um sonho. Você ficava em casa. Você estava doente. Você não trabalhava. Sente-se. Tiago, ordenei. Não como esposa, mas como superior. Minha aura de domínio fez seus joelhos fraquejarem, e ele desabou na cadeira de visitante à minha frente. Peguei uma pasta grossa e a joguei na direção de Tiago. Ela deslizou sobre a madeira polida e parou bem no peito dele. Abra, disse. Tiago abriu a pasta com mãos trêmulas. Essa é a recapitulação completa do fluxo de caixa. Ao longo dos nossos 5 anos de casamento, expliquei. Minha voz cortando o silêncio da sala. Você sempre se perguntou quem era o anjo investidor que constantemente salvava você toda vez que você gerenciava mal sua empresa. Quem cobria os prejuízos quando seus projetos fracassavam? Quem pagava os salários dos seus funcionários enquanto você estava de férias em Fernando de Noronha com Jéssica? Tiago encarava as páginas. Seus olhos se arregalaram ao ver o nome do remetente listado ali. Mirella Duarte, conta pessoal R, 35 mil, murmurou Tiago, lendo o número na linha final. R, 35 mil por mês. Essa é a média que eu transferia para uma empresa de fachada para ser injetada no seu negócio, interrompi. Seu salário, seus carros, seu estilo de vida, a bolsa Hermes da sua amante, tudo foi pago com meu dinheiro. O dinheiro que você chamava de caridade de um investidor. Tiago olhou para cima, o rosto pálido como um cadáver. Então todo esse tempo você não passava de um fantoche. Tiago, acrescentei implacavelmente. Você se sentia um rei, mas era apenas um mendigo que eu vestia com roupas bonitas. Eu dei a você a chance de crescer, de aprender negócios. Mas como você me retribuiu? Você me insultou. Você me chamou de feia, doente e parasita. Mas sem mim você nem conseguiria pagar a gasolina daqueles carros que acabaram de ser retomados. Tiago baixou a cabeça, destruído. Seu ego altíssimo desmoronou em pó instantaneamente. Jéssica, que havia escutado em silêncio, de repente deu um passo à frente. Ela arrancou a pasta das mãos de Tiago, folheou rapidamente e seus olhos queimaram de raiva. Mas não contra mim. Então todo esse tempo você estava quebrado. Tiago, gritou Jéssica. Você disse que estava cheio da grana. Disse que sua esposa era a parasita. No final, quem é o parasita é você. Jess, escute. Tiago tentou segurar a mão de Jéssica. Não toque em mim, Jéssica. Afastou a mão dele bruscamente. Seu completo golpista. Não é à toa que seus cartões foram recusados. Não tenho interesse em um perdedor falido, especialmente um afogado em dívidas. Jéssica então olhou para mim, mudando completamente a expressão para um sorriso falso e doce. Mirella, eu sinto muito. Eu não fazia ideia que você era tão poderosa. Eu era apenas uma vítima do papo furado deste mentiroso. Juro, Mirella. Soltei uma risada cristalina. Saia, Jéssica. Antes que eu chame a segurança para arrastar, lá por acusação de recebimento de fundos desviados. O rosto de Jéssica ficou branco. Sem pensar 2 vezes, ela se virou e correu para fora do escritório, deixando Tiago completamente sozinho em sua ruína. Agora éramos só eu e Tiago. Ele encarava a porta fechada, o lugar onde seu verdadeiro amor havia acabado de fugir no segundo em que descobriu que ele não tinha dinheiro. Mirella. Tiago olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Sua voz tremia, implorando. Me perdoe, eu cometi um erro. Eu não sabia que você, se soubesse que você era rica, não teria traído.
É isso que você quer dizer? Cortei cinicamente. Seu amor é tão barato assim, Tiago, medido por transferências bancárias. Não, não é isso. Eu ainda sou seu marido, Mirella. Podemos consertar isso. Você está doente, certo? Vou cuidar de você. Eu prometo. Só por favor, não corte o financiamento. Minha empresa vai falir. Mirella, tenha piedade dos funcionários. Guarde seu drama, levantei-me. Caminhei ao redor da mesa e parei bem na frente dele. Quanto aos funcionários, não se preocupe. André já preparou o processo de aquisição. A Mendes Inovações será assumida pela administração da Apex Investimentos. Os funcionários estão seguros. Mas você... Inclinei-me, sussurrando a frase final que o assombraria pelo resto da vida. Você está demitido. E mais uma coisa, Tiago. A escritura da casa onde você mora está no meu nome. É um ativo corporativo. E como você não é mais o CEO, não tem direito de morar lá. Te vejo no tribunal, Tiago. Traga seu melhor advogado porque eu certamente trarei os meus. Tiago deslizou da cadeira, caindo de joelhos no carpete do meu escritório. Ele soluçava, não lágrimas de arrependimento, mas lágrimas de terror absoluto diante da pobreza que o encarava diretamente. Virei as costas para ele, olhando para o skyline de São Paulo lá de cima. André, tire ele daqui. O cheiro dele está arruinando minha concentração. 2 seguranças entraram e arrastaram o Tiago mole para fora do escritório. As portas se fecharam novamente. O silêncio pacífico retornou ao meu escritório. A fase 2 estava completa. Seu estado mental estava destruído. Seu orgulho foi arrasado. Suas mentiras foram expostas. Agora restava apenas um passo final, a execução pública. Eu ia me certificar de que todos soubessem exatamente quem era Tiago Mendes para que não houvesse mais vítimas dos golpes dele no futuro. Excelente trabalho, senhora. Dr. Evans elogiou enquanto verificava minha pressão arterial. Pulso está estável. Mesmo com emoções altas, você está ficando mais forte. Obrigada. Doutor, respondi com um sorriso genuíno. Descobri que tirar o lixo faz um bem incrível para a saúde. Era um domingo ensolarado, mas para Tiago era o dia do julgamento. De acordo com o plano, hoje era a festa anual de verão da família Mendes no jardim. Normalmente, eu sempre evitava este evento. O motivo era simples. Eu não suportava ouvir os comentários passivo-agressivos das tias de Tiago ou os olhares condescendentes dos primos que se achavam muito mais bem-sucedidos. Todos eles idolatravam Tiago como o ícone de sucesso da família, o jovem empresário generoso. Eles não tinham ideia de que o sucesso dele era bancado pela nora que viam como parasita. Estacionei meu novo Mercedes Maybach SUV preto. Não o carro da empresa de André, mas o carro que comprei para mim ontem do outro lado da rua. Os vidros eram fortemente escuros, para que ninguém me visse observando a situação de dentro. A entrada da luxuosa casa em Alphaville já estava lotada de carros dos parentes. Risadas ecoavam do pátio. Todos prontos, André? Perguntei a André, que estava no banco do motorista. No banco de trás, 2 detetives à paisana e o advogado sênior Roberto Vance estavam prontos com documentos importantes. Espere 10 minutos, André disse, encarando os portões da casa onde eu um dia morei. Deixe Dona Rosa alcançar o auge absoluto do seu conto de fadas primeiro. Quanto mais alto ela voar, mais dura a queda. Baixei ligeiramente o vidro para captar as conversas carregadas pelo vento. Uma tenda branca de festa estava montada no gramado da frente. Dona Rosa, minha sogra, estava no centro de um círculo de mulheres de meia-idade, vestindo um vestido de grife ostentoso e joias de diamante em excesso. Sim, exatamente. A voz de Dona Rosa ecoava. Mirella finalmente percebeu seu lugar. Eu a expulsei 3 dias atrás. Honestamente, ela era estéril, doente o tempo todo. Era apenas um peso morto nas finanças do meu filho. E olhem, no minuto em que ela sai, Tiago imediatamente consegue um projeto enorme. Ele disse que vai reformar completamente esta casa, adicionar uma piscina no 2º andar. Uau! Tiago é incrível, elogiou uma das tias. Uma esposa realmente faz uma enorme diferença. Se a esposa não traz sorte, é só trocar. Exatamente. Sua nova noiva, Jéssica, é deslumbrante, tem um corpo ótimo e é perfeitamente saudável. Não como aquele cadáver ambulante de antes. Tiago realmente merece o melhor, acrescentou Dona Rosa orgulhosamente. Meu sangue ferveu, mas sorri.
Continue falando. Sogra, aproveite seu palco. Vamos, ordenei à equipe. Saímos do carro. Eu usava um elegante vestido de coquetel bordô, combinado com óculos escuros e saltos estileto que clicavam no asfalto com ritmo firme. Minha aparência era um contraste total com Mirella, a esposa doente que eles conheciam. Caminhei liderando o pequeno entourage pelos portões abertos. As risadas no gramado morreram instantaneamente no momento em que entrei. Cabeças se viraram uma a uma. Dona Rosa, que segurava um prato de petiscos, deixou o queixo cair. A comida quase caiu da mão dela. Tiago, que estava sentado no canto com o rosto enrugado e olhos inchados, resquícios do seu ataque de choro no meu escritório ontem, levantou-se tenso. Ele parecia um homem que acabara de ver um fantasma. Boa tarde a todos, cumprimentei com voz alta e alegre, tirando os óculos escuros. Uau, está tão animado aqui. Vocês estavam falando de mim, Dona Rosa. Dona Rosa piscou. Então seu rosto ficou vermelho vivo de raiva e vergonha. Ei, o que você está fazendo aqui, sua mulher sem vergonha? Você já foi expulsa. Por que voltou? Implorando por esmolas? Com licença. Esta é uma reunião familiar respeitável, não um sopão. Alguns primos de Tiago riram cinicamente, embora alguns me encarassem confusos porque minha aparência estava absolutamente radiante e cara. A bolsa no meu braço sozinha valia o preço de um carro zero, algo que os primos obcecados por marcas de Tiago definitivamente notaram. Eu não vim aqui implorar por esmolas. Dona Rosa, respondi calmamente, caminhando até o pátio. André rapidamente puxou uma cadeira do pátio para que eu pudesse sentar como uma rainha. Vim limpar o lixo que ficou para trás na minha casa. Sua casa? Dona Rosa gritou. Você enlouqueceu? Esta é a casa do meu filho. Tiago comprou com seu sangue, suor e lágrimas. Você era apenas uma parasita. É mesmo? Virei-me para Tiago, que tremia no canto. Tiago, por que você está calado? Vamos, conte para sua mãe e todos os seus honrados familiares quem realmente é o dono desta casa. Todos os olhares se voltaram para Tiago. Suor frio escorria de suas têmporas. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele sabia que uma palavra errada e estava acabado. Tiago, responda a ela. Expulse essa mulher louca, gritou Dona Rosa, sacudindo os ombros do filho. Como Tiago permaneceu mudo, dei um sinal ao meu advogado, Roberto Vance. Ele deu um passo à frente, abriu uma grande maleta, puxou a escritura original do imóvel e a exibiu para os parentes presentes. Com licença, senhoras e senhores, a voz de Roberto Vance era autoritária. De acordo com a escritura número 124, este imóvel está registrado em nome da senhora Mirella Duarte há os últimos 5 anos. O senhor Tiago Mendes apenas detinha privilégios residenciais que foram revogados a partir de hoje devido à quebra de contrato matrimonial e desvio de ativos. Um silêncio aterrorizante varreu o jardim. Até o vento pareceu parar de soprar. Dona Rosa arrancou a escritura, lendo-a com mãos trêmulas. Então encarou Tiago em puro descrença. Tiago, isso é mentira, certo? Você disse que esta era sua casa. Disse que pagou à vista. Tiago olhou para baixo, soluçando pesadamente. Desculpe, mãe. Desculpe. E não é só a casa, continuei, levantando-me e olhando para os rostos dos parentes que costumavam me insultar um a um. Aqueles carros que vocês viam na garagem eram arrendados pela minha empresa. O dinheiro que Tiago adorava ostentar para tratar vocês todos era mesada minha. Aquela empresa, Mendes Inovações, da qual vocês todos se orgulhavam tanto, era uma subsidiária financiada 100% do meu bolso. E como Tiago é totalmente incompetente para administrá-la, escolhendo em vez disso brincar com outras mulheres e falsificar documentos financeiros, a partir de hoje eu fechei completamente a torneira de dinheiro dele. Então tia Rachel, irmã de Dona Rosa, cobriu a boca chocada. Então todo esse tempo, a milionária era Mirella, não Tiago. Exatamente, tia Rachel, respondi com um sorriso doce. Irônico, não é? Vocês todos insultaram a própria pessoa que financiava a comida e as bebidas de vocês em todo evento familiar. Dona Rosa desabou em uma cadeira. Seu rosto estava cinza, como se todo o sangue tivesse sido drenado. Não pode ser. Meu filho é bem-sucedido. Meu filho tem diploma. Mas o show não havia acabado. Olhei para os 2 detetives à paisana que estavam quietos atrás de André. Oficiais, por favor, disse.
Os dois detetives deram um passo à frente, aproximando-se de Tiago. Tiago recuou aterrorizado, esbarrando na mesa do buffet, fazendo pratos caírem no chão. O som de pratos quebrando simbolizava perfeitamente a quebra do orgulho desta família. Tiago Mendes, disse o detetive firmemente, puxando um mandado. Você está preso sob suspeita de desvio de recursos corporativos, falsificação de documentos bancários e fraude de investimentos, totalizando 5 milhões. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas qualquer coisa que disser poderá e será usada contra o senhor no tribunal. As algemas de aço clicaram em volta dos dois pulsos de Tiago. O grito histérico de Dona Rosa rasgou o ar. Meu filho, não levem meu filho. Isso é uma armação. Mirela, ajude seu marido. Não seja tão cruel. Dona Rosa se arrastou, tentando abraçar as pernas de Tiago, depois mudou para abraçar meus tornozelos. Mirela, eu sinto muito. Eu cometi um erro. Por favor, não mande Tiago para a prisão. Olhei para baixo para a velha mulher chorando aos meus pés. A mesma mulher que chutou minha mala apenas 3 dias atrás. Patético. Absolutamente patético. Dona Rosa disse friamente, completamente impassível. Lembra o que você me disse 3 dias atrás? Faça as malas e saia desta casa. Agora estou devolvendo exatamente essas palavras para você. Dei um aceno a André. André me entregou um pequeno envelope. Joguei-o no colo de Dona Rosa. Essa é a chave de um quarto de motel barato na periferia da cidade. Paguei o aluguel integral por 3 meses. Esse é meu último ato de caridade para minha ex-sogra. Agora saia da minha propriedade imediatamente. Seus pertences já foram empacotados pela minha equipe e estão esperando no portão da frente. A partir deste segundo, esta casa está lacrada. Tiago foi escoltado pela polícia, passando pela multidão da família que o olhava com puro nojo e decepção. Ele olhou para trás uma última vez. Seus olhos estavam cheios de um pedido de desculpas que chegava tarde demais. Mirela, sussurrou fracamente ao passar por mim. Aproveite sua cela, Tiago. Espero que lá dentro você aprenda o significado de gratidão, respondi sem virar a cabeça. A festa familiar se transformou em caos absoluto. Os convidados se dispersaram desajeitadamente. Dona Rosa ainda uivava no chão, abandonada pelos irmãos envergonhados. Eu fiquei ereta no meio dos destroços, respirando fundo. O ar parecia tão fresco. A montanha de fardos que carreguei por 5 anos finalmente desmoronou. Caminhei para fora dos portões, deixando o drama para trás. André abriu a porta do carro. Para onde agora, senhora? Perguntou André. Para o aeroporto, respondi com um largo sorriso. Paris está me esperando. O ar de outono em Paris era friamente cortante. No entanto, a xícara de chocolate quente nas minhas mãos enviava calor irradiando por todo o meu corpo. Eu estava sentada na varanda de um pequeno café em Montmartre, olhando para a rua de paralelepípedos cheia de artistas de rua. Folhas de bordo laranja caíam, criando uma bela pintura natural. Apertei mais meu grosso casaco creme ao meu redor. Fazia 6 meses desde o dia do julgamento. 6 meses que pareciam um renascimento completo. Quem diria que depois de escapar da minha principal fonte de estresse, Tiago e sua família, minha saúde melhoraria tão drasticamente? Dr. Evans estava certo. Minhas crises autoimunes eram desencadeadas por estresse mental prolongado. Agora, recebendo tratamento regular em um dos melhores hospitais da Europa e vivendo uma vida sem estresse, eu raramente sentia qualquer dor nas articulações. Meu rosto, antes pálido e oco, agora estava cheio e radiante. Eu até conseguia fazer leves corridas matinais no Jardim das Tulherias. André se aproximou da minha mesa carregando um tablet e alguns arquivos. Sua aparência também estava muito mais relaxada, vestindo um suéter de gola alta e um blazer casual, não tão rígido quanto em São Paulo. Bom dia, Mirela. A reunião com os investidores franceses às 10 foi confirmada, relatou André, enquanto se sentava à minha frente. Obrigada, André. Ah, e você pode deixar as formalidades quando estamos relaxando assim, disse com um sorriso. Entendido, senhora. Quer dizer, Mirela. André sorriu sem jeito. Ele era uma das pessoas que mais havia feito por mim. Sem sua lealdade e brilhantismo, eu poderia ainda estar presa naquele casamento tóxico. Alguma notícia dos Estados Unidos? Perguntei, mexendo meu chocolate quente. Eu raramente monitorava notícias de casa porque queria me concentrar na minha nova vida.
mas ocasionalmente restava um pouco de curiosidade sobre o karma. André assentiu, sua expressão ficando ligeiramente séria. Ele deslizou o tablet na minha direção. Os procedimentos legais de Tiago foram finalizados. O juiz o condenou a 5 anos de prisão federal por múltiplas acusações de fraude e desvio. Ele foi colocado em população geral, não em uma instalação de colarinho branco, explicou André. Olhei para a foto recente de Tiago tirada secretamente por um dos contatos de André. Meu coração afundou, não por pena, mas por choque com sua transformação. O Tiago na foto parecia 10 anos mais velho. A cabeça estava raspada, o corpo estava emaciado e havia um hematoma escuro na bochecha. Seus olhos estavam vazios, tendo perdido todo o brilho arrogante do qual ele se orgulhava. Ele é constantemente alvo de outros detentos porque ainda tentava agir arrogante quando chegou. Mas agora está completamente retraído, acrescentou André. Dizem que ele chora chamando pela mãe durante o sono. Suspirei, fechando a foto. Deixe estar. Esse foi o caminho que ele escolheu para si mesmo. E Dona Rosa, perguntei. Ela foi expulsa do motel que você pagou porque ficava brigando com os vizinhos. Agora está morando de favor na casa de um parente distante em uma cidade do interior, ajudando como doméstica para se sustentar. Nenhum dos outros filhos dela quer acolher. Lá, eles estão humilhados demais pelo caso de Tiago. E Jéssica? Perguntei, curiosa sobre o destino da amante. André sorriu. Ela tentou se agarrar a outro empresário, mas sua reputação foi destruída porque o escândalo do caso com Tiago viralizou nas redes sociais. Por último que soube, ela está afogada em dívidas de empréstimos com juros altos para manter o estilo de vida sem nenhuma renda. É perseguida por cobradores de dívidas todos os dias. Recostei-me na cadeira, olhando para o céu azul brilhante de Paris. A roda da vida realmente gira. Uma vez os 3 riram do meu sofrimento, festejaram na minha casa, me insultaram e me menosprezaram. Agora eles estavam todos no fundo do poço. Enquanto isso, eu estava aqui desfrutando da verdadeira liberdade. O karma é real. Ele nem sempre corre, mas sempre chega na hora certa e no endereço exato. Deixe para lá, André. Feche o livro sobre eles. O passado terminou, disse firmemente. Não queria desperdiçar esta bela manhã falando de pessoas que não eram mais relevantes. Entendido. Ah, mais uma coisa, André puxou um pequeno envelope da bolsa. Este é um convite da Associação Brasileira de Mulheres Empreendedoras. Eles querem lhe conceder o prêmio Mulher do Ano no ano que vem pela expansão bem-sucedida da Apex Investimentos para o mercado europeu. Peguei o convite, sentindo a textura do papel luxuoso. Tiago costumava dizer que eu era uma mulher inútil, alguém que só sabia drenar dinheiro. Hoje, o mundo reconhecia quem eu realmente era. Tomei o último gole do chocolate quente, então me levantei. A brisa de outono roçou meu rosto, carregando o cheiro de croissants e perfume caro. Eu me sentia forte, eu me sentia viva. Vamos, André, vamos caminhar até o escritório. Seria uma pena perder uma vista tão bonita, convidei. Caminhamos ao longo da calçada de paralelepípedos, deixando o café para trás. Meus passos eram leves. Não havia mais fardos, não havia mais dor, não havia mais arrependimentos. Eu, Mirela Duarte, havia vencido minha batalha. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma vencedora, e minha vida real havia apenas começado.